É ao vivo, gente, é um webinar ao vivo. Boa tarde, meu povo. Não conseguiu? E aí, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Vou conseguir o Ao vídeo de vivo, abertura. ao vivo tem essas coisas, né? Vocês sabem o que é essa nova atualização do Zoom? Quando a gente compartilha a tela, eu não consigo aceitar os colegas. E eu sei que tem gente entrando aqui, eu não consigo aceitá-los, mas é a única coisa. E quem chegou na hora, nós vamos dar início. Vou fazer o compartilhamento da nossa abertura e vamos dar início, ok? Já aceito o resto do pessoal. Vamos lá. Imagine a center for learning with no barriers, where knowledge has no border, where students prepare for international careers. We are Link Education, that's the first center for learning in the United States that offers career training in Portuguese. All our content is available online, live, and in Portuguese. In as little as 12 weeks, you can acquire an American certificate that will transform your personal and professional career development. Established in Meredith, New Hampshire, our institute has trained and certified over 2,000 students worldwide. At Link, learning is adapted to the pace of each participant. We have the flexibility and agility of a true educational startup. More than education, we are specialists in knowledge who offer exclusive insights found only on Link. The American Certificate of Fitness Training course was designed to transform lives through physical activity. With our program, you learn the most up-to-date techniques that promote health and wellness to make our lives less sedentary. We believe that qualified fitness trainers have the power to activate our inactive lifestyles and are essential to achieving a healthier and longer life. Like every good meal, our sports exercise nutrition coach program is a complete course. Learn coaching tools and techniques that guide clients who seek effective eating habits to complement their exercise routine. Become a nutrition coach and motivate changes in dietary behavior. Our virtual fitness trainer course prepares those who are previously educated in physical education or as a personal trainer to deliver their profession to the international community, 100 online. Here, you will learn how to deliver high-quality companionship and support, empowering clients to exercise efficiently and safely, anywhere they may be. The ProClass Club, our platform of enhanced courses that comes with the American Certificate, includes more than 50 of our condensed format classes developed for those who have a passion for knowledge. Retool and specialize your resume to become part of this exclusive community. Originality, innovation, and pioneerism make up part of our legacy. We aim to transform this world into a better and healthier place. We offer a path for our alumni who desire the independence that comes with achieving legal residency foreign countries by means of their profession, thereby opening the virtual doors to digital nomads. With Link more than a certificate, we offer a complete learning experience as we accompany our alumni throughout the entirety of our courses from start to finish. We provide master classes with American instructors and exclusive events such as webinars, lives, and workshops. Humanized, personalized, and flexible support. A Link ela proporciona para você muito mais do que uma profissão. Eu percebi isso. Eu percebo que esse trabalho da Link Education chega a ser humanitário. Foi muito bom a formação que eu tive. O suporte que eles dão, o pós, sabe, o curso, assim. Então, assim, gente, sério, é incrível. Então, assim, eu tô muito feliz com essa formação, porque realmente ela tá me dando muita base mesmo. Você disse que não precisa Sport Side Nutrition Coach. Além de nós podermos fazer esse curso de excelente qualidade online e na nossa língua, também reacende a esperança do sonho americano. Link Education USA. More than education, this is knowledge. Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Luciano Cavalcante. Eu sou personal trainer há 23 anos, moro na cidade de Juazeiro do Norte, Ceará, Brasil. E eu fui aluno da Link Education em 2 cursos, hein? Personal Trainer e Fitness Coach. Eu posso dar aqui para vocês que acrescentou bastante na minha vida profissional. Eu sou graduado em Educação Física, eu pós-graduado em Nutrição Esportiva, sou professor acadêmico e os cursos da Link Education acrescentaram bastante na minha vida profissional. Queria agradecer a todos, principalmente a professora Cláudia Lana,
E indico para vocês, hein, se você pensa em evoluir como profissional, não perca os cursos da Link Education. E a gente tem planos aí, quem sabe a gente vai romper fronteiras, né? E em breve estaremos aqui, ó, na terra do tio Sam. Tudo bem? Tamo junto, aquele abraço, sucesso para todos. É nóis. Pessoal, como vai? Meu nome é Josimar Andrade, brasileiro, residindo aqui nos Estados Unidos há 1 ano e meio. E eu quero agradecer primeiramente a minha coordenadora maravilhosa, Josi, o professor Cássio e os demais profissionais que fizeram parte desse ensino e dizer com grande certeza que nós, imigrantes, não precisamos só chegar aqui e viver da construção dos demais trabalhos que nós podemos estudar também. Então eu venho aqui de todo carinho dizer para você que tem vontade de estudar que existe possibilidade, sim. E estudar é o melhor caminho para evoluirmos como pessoas, como servidores, claro, tem minhas formações no Brasil, e aqui eu pude concluir, né, um curso interessantíssimo. Com licença, pessoal. Vou pedir para que vocês mantenham os microfones desativados para a gente poder continuar aqui com a nossa apresentação, ok? Vamos voltar aqui. Muito obrigada. Ao qual eu tive um prazer imenso de fazer parte. E eu estou aqui para agradecer a Link Education pelo carinho, e você que busca um ensino, busca estudar e evoluir, mesmo sendo imigrante, segue o meu conselho, estude e estude na Link Education. Aqui. Tô assistindo uma live. Pronto, pessoal. Estamos de volta. Já com a nossa abertura, agora vamos dar início. Já vou auxiliar vocês que estão falando aqui comigo no chat. Peço que vocês mantenham sempre os microfones silenciados para que a gente possa ter um excelente webinar. No final, a gente abre para perguntas, ok? Vão anotando, por gentileza. E qualquer dúvida, é só me chamar que eu estarei aqui com vocês. Professor Ted. Vamos dar início? Olá, salve, salve, gente, tudo bem? Estão me ouvindo bem aí? Estamos te ouvindo, vou te colocar em spotlight. Pronto, ótimo. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Vocês estão me ouvindo aí? Assim, ó, eu sou baiano, tá? Então, assim, o baiano, ele tem aquela coisa do contato, né? Eu vou precisar da câmera de vocês, eu quero ver vocês, eu quero ver como é que vocês estão. Então, nesse domingão aqui da gente, tá? Então, assim, aqueles que puderem abrir a câmera para a gente se aproximar mais, não é porque a gente está na internet, né, que a gente vai se manter mais afastado. Então, fiquem bem à vontade, tá? Para a gente trocar uma ideia aqui. Isso é um momento de, vamos dizer assim, de compartilhamento, né, de experiências, de situações. Então, pode ficar à vontade aqui. Então, se eu conseguir abrir a câmera para vocês verem minha fuça feia, imagine vocês aí. Então, fica bem tranquilo. Abram a câmera. Então, assim, boa tarde oficialmente, né? Eu sou o professor Ted, ou Ted, como vocês queiram chamar, Ted Barros, enfim, vocês me chamam de qualquer jeito, como vocês se sentirem mais tranquilos, beleza? Me diz uma coisa, gente, eu tô aqui com o chat aberto, de onde é que vocês são? Me contem aí, escrevem aí para mim rapidinho, de onde é que vocês estão falando, se vocês estão nos Estados Unidos, onde é que vocês estão, de que cidade no Brasil, enfim, Feira de Santana, Manuela aí, Feira de Santana, minha conterrânea, então João Pessoa, New Jersey, muito bom, Cuiabá, Caldas Novas, Feira, Wesley aqui, conterrâneo, então Flórida, muito bom, Santo Estevão, Contagem, bacana, Camboriú, né, a gente tem uma galera, Maceió,
Flórida, Mauá, que legal, cara, que legal. A gente vê aí o que a gente acha legal, né, Rejane, é essa barreira geográfica que é quebrada, né? Então, assim, eu sou meio suspeito para falar da Link, velho, porque eu sou professor da Link, né? E parece que é papo, parece que é blá blá blá, né? Mas, velho, a vibe da Link, ela é indescritível, assim, o corpo de professores, da galera que trabalha aqui, a gente é incrível o quanto ela consegue reunir essas pessoas e quebrar essas barreiras geográficas, e toda aula é um prazer muito grande, assim, algo muito, só faltou a gente aí pegar um chazinho aqui, tá aqui tomando e relaxando para que a coisa aconteça da melhor forma. Gente, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre marketing aplicado ao personal trainer, né? Uma coisa que muitos profissionais eles sentem muito isso, né? Na nossa, para quem é formado em educação física, existe essa deficiência muito na grade, onde a gente fala o seguinte: profissionais da área de saúde, a gente brinca que, tipo assim, eles são formados na habilidade técnica dele, mas eles têm uma dificuldade no que é empreender, no que é de como dirigir a carreira. Então, a gente aprende o seguinte: eu tenho que ser muito bom em uma determinada habilidade técnica, como biomecânica e toda fisiologia, anatomia, todas essas coisas, mas a gente esquece de estimular as nossas habilidades não técnicas, que elas são tão relevantes quanto. E aí a gente vai trocar uma ideia, a gente vai bater um papo sobre isso. Vocês estão conseguindo ver aqui esses slides que eu acabei de dar um joinha para mim aqui, quem está de câmera aberta, está conseguindo ver? Muito bom, show de bola. Então, pessoal, vamos começar oficialmente, né? Então, assim, guardem, escrevam as perguntas que vocês queiram falar para mim, e aí a gente, no final no final, a Rejane está aqui conversando comigo, a gente pode ver a possibilidade de ou de a gente parar para ver essa dúvida, ou então no final, que de repente pode ser mais organizado, porque nosso tempo é bem escasso, né, para a gente fazer a coisa acontecer aqui da melhor forma. Então a gente vai falar um pouquinho sobre técnicas de marketing para o personal trainer. Para aqueles que não me conhecem, eu vou me apresentar aqui. Quem sou eu, né? Quem é o TED? Quem é o professor Ted Barros? Vou dar um resumozinho aqui para vocês. Eu sou o professor da Link Education, né? A gente participa aí desse processo de formação, dessa certificação internacional para atuar, né, como personal trainer nos Estados Unidos. Sou professor universitário da parte de graduação e pós, então eu sou professor de tanto para os cursos de educação física, medicina, fisioterapia e as suas áreas em pós-graduação muito relacionadas à ciência do movimento, tá bom? Com as disciplinas que estão relacionadas à ciência do movimento, principalmente a parte de biomecânica e metabolismo, que são uma das minhas grandes expertises. Eu sou personal trainer, então, assim, o que a gente vai trocar ideia aqui, o que a gente vai conversar, ela também tem muito da minha prática clínica, então vocês vão poder falar as dores de vocês, e quando vocês falarem as dores de vocês, eu vou falar, essas são as minhas dores também, ou já foram as minhas dores e eu resolvi com determinadas questões. Então, eu sei exatamente quais são, o que é que, como a gente fala aqui na Bahia, os perrengues que vocês passam, né? Porque eu também sou personal trainer, eu estou no chão da fábrica o tempo todo, e isso é bem bacana para quebrar essa ponte entre o que a teoria fala e o que a prática fala, que muitas vezes a gente fala: professor, mas na teoria é muito bonitinho, porque a gente faz isso, mas na prática é totalmente diferente. A gente vai tentar quebrar esse abismo, né, entre a teoria e a prática, porque eu estou também na frente dessa condição. Faço consultoria online. Nessa consultoria online, atualmente, hoje ele abrange 10 países, tá? Envolvendo a Europa, envolvendo a América. E isso é uma coisa muito interessante, que a nossa profissão permite quebrar as barreiras geográficas. Um dos cursos que eu fiz aqui para a ProClass Club foi justamente isso: a gente, técnicas para o personal trainer, ele alavancar uma carreira internacional, e com certeza a gente ganha com uma moeda. O nosso real, ele é bem desvalorizado, né? Então, quando você, na verdade, desvalorizado não, é uma moeda que ela é um pouco mais fraca. Então, quando você está ganhando baseado, de repente, lá nos Estados Unidos ou na Europa, para você vai ter o mesmo trabalho
Desenvolvo projetos multidisciplinares na área de saúde, que envolve a parte de ortopedia. Como eu lido com muitas patologias ortopédicas, então a gente tem aí alguns projetos envolvendo isso. E sou membro do Colégio Americano de Medicina Esportiva, onde a gente termina falando uma coisa que é uma situação bem interessante, que é o que a gente conhece como Exercise Medicine, ou exercício físico é remédio. Então, é a intervenção do exercício físico como práticas não farmacológicas para diversas coisas. Então, isso é muito interessante para vocês, profissionais do movimento, se atentarem a isso. Quando a gente fala de câncer, de hipertensão, de diabetes, de todas essas coisas, a gente fala do exercício físico como uma proposta não farmacológica. Eugênio, está me ouvindo bem? Eu vi que você fez uma carinha assim, tá dando para ouvir tranquila? Beleza? Havia dado uma quebra no áudio, mas eu acho que foi só o meu, porque o pessoal não ficou com a carinha que nem eu. Ah, tá, tranquilo. Então, vamos lá. Eu também sou empreendedor, né? Então, eu sou CEO da Evidência Assessoria Educacional, que é uma empresa que ela trabalha com a parte de capacitação, cursos de capacitações para profissionais da área de saúde, em especial educação física, fisioterapia e nutrição. E o Instituto Veiga de Saúde Integrada, que é uma empresa, junto com a minha esposa, onde a gente tem uma equipe multidisciplinar trabalhando em cima de uma perspectiva de saúde integrada. Além disso, desenvolvo uma mentoria para profissionais e estudantes da área do movimento, que eu intitulo Saber que Parafuso Apertar, que envolve várias questões relacionadas a essa característica. Também, atualmente, eu faço mestrado na Escola Baiana de Medicina e Saúde, tá? E tem algumas especializações como fisiologia do exercício, treinamento desportivo, nutrição esportiva, exercises medicine e human movement science. Então, são algumas das coisas para a gente começar o nosso baba aqui, que eu queria dizer para vocês o seguinte: parabéns para todos vocês. A gente tem quantas pessoas aqui? A gente tem 43 participantes atual agora nessa janela, tá? Então, desde já eu sempre falo isso, eu quero dar meus parabéns, meus sinceros parabéns para vocês, porque hoje é domingo e a gente sabe o quanto todos vocês trabalham muito. Então, a relação é muito grande. E vocês estarem aqui perdendo 1 hora do seu tempo para ver Ted e a Regiane falar aqui, demonstra que vocês querem muito evoluir, que vocês buscam a evolução profissional de vocês. E desde já, eu dou meus parabéns, porque enquanto muita gente não está fazendo isso, muita gente está tomando sua cerveja, que está tudo bem também, está tudo certo, mas lá na frente, eu sempre digo que vocês que estão aqui perdendo esse tempo, lá na frente as pessoas vão dizer para vocês: poxa, eu estou vendo o José aqui na minha tela, né? Então, José do Socorro, a Débora, o Wesley vão dizer: ah, mas eles tiveram sorte. E eles não tiveram sorte. Não existe sorte, existe trabalho, existe dedicação. Então, a sorte, ela é, na verdade, o sucesso obtido do trabalho realizado. Então, não é o acaso. Então, lá na frente, eu tenho certeza que vão abrir a boca para dizer: o José do Socorro teve sorte, a Débora teve sorte, o Wesley teve sorte. Não tem sorte, galera. Existe trabalho e vocês são a média das 5 pessoas com que você anda. Só para a gente começar a refletir, então, quem são as pessoas que eu ando atualmente? Elas estão compactuando com a minha energia, com o meu propósito? Então, se está acontecendo isso, é uma reflexão para a gente começar o nosso baba aqui, beleza? Então, gente, vou começar aqui, quero que vocês respondam no chat. O que é que vocês acham? É fácil ser personal trainer? É fácil você ser personal? É muito fácil? Sim, não, talvez. Não precisa de muita coisa, só precisa você estar malhadinho, estar bonitinho, precisa você colocar ter uma coisinha bacana, ter uma aparência legal, saber conversar. É fácil ser personal trainer? Não, né? Não. O Wesley botou não, o Célio também não, Giane também, e o Debrano não. Difícil, muito bom, Jean, isso aí. Então, assim, a gente percebe, e só que não é o que a gente ouve, né? Não é fácil, tem que estudar muito isso, Mônica, mas não é o que a gente ouve, né? A gente ouve lá fora e fala: pô, ser personal é muito fácil, basta você chegar lá e saber treinar, saber operar o aparelho e tá tudo certo. E aí não, tem que estudar muito, como a Mônica falou aqui, de forma perfeita. Então, a gente tem as habilidades técnicas aqui, que eu posso citar para vocês. Quando a gente fala de uma profissão, é interessante que a gente tenha o bom desenvolvimento de algumas habilidades. Então, essas habilidades técnicas
que a gente pode dizer que seria, no caso para você atuar como personal trainer, seria os conhecimentos de anatomia, né, origem e inserção dos músculos, ângulo de penação, fisiologia, expulsão, sistemas energéticos, como é que ele acontece, a biomecânica, então as forças atuando naquele movimento ali, as interferências funcionais e todas essas coisas, as teorias do treinamento, progressão de estímulo, até quando fazer, como fazer, qual a melhor forma para que você gere adaptações positivas àquele aluno, ele responda de forma fácil, a metodologia, qual é o melhor treino, então não existe melhor treino, existe aquele que é mais adaptável para aquele aluno, de acordo com vários critérios que a gente utiliza e que a gente obtém no nosso processo avaliativo. Nutrição, claro que sim, a gente precisa entender de bioenergética para a gente saber como aplicar aquela intensidade e a realidade, por exemplo, anabólica no processo de reprogramação metabólica, de emagrecimento daquele aluno e por aí vai. Então, psicologia, temos que entender de psicologia e para que a gente faça isso, a gente precisa de um processo constante de especialização, a gente se tornar expert naquela situação, principalmente no nicho que a gente está envolvido a trabalhar. E aí, o que é que acontece? Quando a gente percebe, essas são as nossas habilidades técnicas, né? Então, são coisas que são necessárias para uma boa prescrição. Mas, além disso, a gente tem o quê? A gente tem as habilidades não técnicas. O que é que essas habilidades não técnicas e que muita gente despreza na sua formação, pessoal? E também durante a sua fase de, vamos dizer assim, de especialização nesses processos. É que essas habilidades não técnicas são aquelas que são necessárias, é um plus para fazer com que você tenha um bom desenvolvimento da tua carreira. Você não basta ser você pode ser o melhor cara do mundo em biomecânica, em fisiologia, em anatomia, em bioenergética, enfim, de todos esses processos, mas você lida com seres humanos, e seres humanos eles não são robôs, não é uma matemática linear ou uma visão cartesiana do processo. Então é necessário que a gente desenrole habilidades não técnicas para isso. E dessas habilidades não técnicas eu posso citar algumas aqui, como por exemplo o marketing, tá? Então o marketing, a gente entender isso, a gente entender o nosso processo como um negócio, e as leis que esse marketing ele vai reger, principalmente no mercado internacional, porque isso também tem relação com processos de cultura, entre outras coisas, de vários povos, a depender de onde você se encontra. Então, você tem que saber se comunicar também. Então, tem pessoas que, de repente, é muito bom em biomecânica ou muito bom em fisiologia, mas quando você pede para ele te explicar, ele não consegue ser acessível. Então, ou ele fala ou ele é muito técnico, essa informação não chega ao aluno, ou, de repente, ele não consegue fazer com que seja explicado esse propósito dele, esse proposto, né? Então, são características que a gente precisa analisar. Uma habilidade não técnica muito interessante também é a gestão, gente. Afinal, vocês são donos dos próprios negócios de vocês. O personal trainer é um negócio, você é a sua empresa. Se você pode não ter uma empresa formal com empregados e tal, mas você precisa conhecer o plano de logística do teu negócio, porque você é uma empresa, você é a tua própria empresa. Então, entender de gestão e administração é muito importante com isso. Comportamento humano. Então, como eu já disse, você não lida com computador, você lida com outras pessoas, então não é um algoritmo. Você precisa entender como é que isso funciona, ou buscar entender isso, e ter o aprendizado básico, vamos dizer assim, bem interessante, de outras línguas, porque já que a gente está na Link Education, né? Então a gente precisa, no final das contas, romper essa barreira geográfica aqui do Brasil. Algumas pessoas já moram nos Estados Unidos, então dominar as outras línguas e a tecnologia que você precisa utilizar para tornar esse teu arcabouço muito mais fácil, acessível e incrementado dessa condição. Isso aqui é um estudo, gente, que quem fez esse estudo foi um engenheiro, né? Ele falando isso é bem interessante, foi em Harvard esse estudo, e ele mostrou o seguinte, que somente 33% do teu sucesso, ele vem das habilidades técnicas, tá? Então, é uma coisa muito importante que eu deixo aqui, a gente saber olhar os pormenores de um estudo, né?
ele mostrou através ele fez uma série de uma correlação entre as habilidades técnicas e o desenvolvimento profissional que aqueles indivíduos daquela amostra teve. E ele chegou à conclusão de que somente 33% do seu sucesso vem das habilidades técnicas. Eu meio que discordo disso, eu acho que a habilidade técnica é muito importante, eu não daria um percentual assim, mas fica a reflexão de que, tipo, bom, se eu tenho uma boa habilidade técnica, se eu domino muito bem as habilidades técnicas que são referentes à minha área, e se eu começar a, de repente, evoluir e incrementar cada vez mais as minhas habilidades não técnicas, eu vou voar, não é? Então, assim, é muito importante a gente pensar nesse tipo de coisa, de que o desenvolvimento das habilidades não técnicas, ele é fundamental. E aí, enfim, como é que a gente se destaca nesse processo, né? É a pergunta de milhões, todo mundo pergunta isso, né? Então, professor, eu sinto essa questão. Bota no chat aqui, quem acha que, de repente, tem a sensação de que você recebe pouco para o que você trabalha? Fala aí para mim. Eu, de repente, estou satisfeito. O professor queria trabalhar menos e ganhar a mesma coisa. Eu posso até ganhar muito, mas eu trabalho muito. Enfim, depois eu quero ver esse feedback, esse raio-x de vocês aí. Fiquem bem à vontade, tá? Aqueles que se sentirem à vontade para isso, óbvio. Mas é uma pergunta de... A Regiane aqui, eu tenho que falar ao vivo. Pois é, Regiane. Enfim, aí qualquer coisa a gente vai colocando. Ó, Wesley aqui, eu gostaria de ganhar mais e trabalhar menos. Sinto que posso melhorar. Bacana. Ó, a Paty aí, ó, justamente isso. Eu queria trabalhar menos e ganhar mais. Isso é a pergunta de milhões, né? O fato é que a nossa área a gente trabalha muito para que a gente consiga determinadas situações. Então, qual é a ideia? A gente buscar realmente fazer um processo de destaque para a gente pensar na perspectiva de high ticket, né? Da gente aumentar o nosso valor e com esse alcance desse perfil de autoridade, a gente conseguir um high ticket, a gente escolher o que a gente quer. A gente falar assim, ó, bom, eu continuo trabalhando muito para de repente levantar alguma coisa lá na frente e baixar minhas turbinas depois, ou então eu escolhi fazer isso agora para poder trabalhar menos e conseguir fazer a coisa aqui. Eu sinto que a profissão entrega muito e não é tão reconhecido financeiramente. Eu concordo também, Silvana. Então, assim, a nossa profissão ela tem muito disso, né? E a gente vai ter, e é um desafio para a gente, enquanto profissional de educação física, a gente se mostrar importante para a sociedade. Então, esse grau de, vamos dizer assim, de importância, eu sempre digo que ele não vai poder ser externo, ele não pode ser de fora para dentro, você tem que ser de dentro para fora. Então, a gente tem que mostrar realmente o quanto somos importantes para a sociedade. Olha só, sem a gente, a vida de vocês vão se tornar muito mais difíceis. E aí a gente mostrar aqui como é que a gente faz isso, como se destacar. Então, assim, ó, perfil e postura de autoridade é o primeiro passo que eu digo para vocês se colocarem. Então, não existe o que é mais rentável, o que é menos rentável, pessoal. Existe aquele que você consegue entregar bem, como a Regiane falou, entregar muito, né? Que você consegue entregar aquele resultado para aquele aluno, seja qual for aquele nicho que você está. Então, assim, em cima dessa característica. Então, a postura de autoridade, de que você é uma autoridade, é fundamental para que você se destaque naquele mercado de trabalho. Então, como você é lembrado? Então, por exemplo, Ted, eu hoje tenho grande parte dos meus alunos de personal, eles são, basicamente, ele tem duas características. Eles são as pessoas que querem emagrecer, que querem o que a gente chama de reprogramação metabólica, e já tentaram de várias vezes, e sem êxito, né? Esse processo de emagrecimento. Então, muitas pessoas me procuram com esse intuito de emagrecimento, seja ele na promoção de saúde ou na parte estética, ou, enfim, dissociável dos dois. E outro é a questão da patologia ortopédica. Eu tenho muitos alunos que eles têm patologias ortopédicas e eles precisam fazer musculação, mas eles precisam fazer com alguém que entenda desses pormenores do que seria essa condição patológica do problema que ele tem. E, com isso, ele precisa de um atendimento especializado nessa característica. Então, assim, quando a maioria das pessoas me procuram, elas já me procuram frente a essa condição.
Então, é interessante que pensem no que é que vocês querem trabalhar para vocês entenderem esse processo, para vocês buscarem uma postura e um perfil de autoridade naquilo que vocês estão dispostos a encontrar no aluno de vocês, a entregar, né? E aí eu pergunto assim, ó, profissional, pelo que você é lembrado, tá? Pelo que você é lembrado. Então, de novo, voltando para mim, então, quando as pessoas me procuram, de repente elas procuram por esse intuito. Então, estou vendo o Wesley aqui, que o Wesley está com a câmera aberta, né? Então, o Wesley aí tá. Você está no iPad, Wesley? Porque o tamanho do peitoral de Wesley está grandão, acho que a câmera dele é do iPad, né? Então, assim. Então, o que é que acontece? Aí estou brincando, Wesley, para quebrar o gelo. Mas, assim, de repente, o perfil do Wesley, dos alunos dele, seja um perfil do pessoal que procura bodybuilding. Então, é uma galera que busca, de repente, a musculação estética avançada. E o Wesley, ele é um expert nessa situação, ele conhece todas as técnicas do bodybuilding e tal, então, de repente, ele já competiu e ele já tem esse conteúdo de prova, né, que ele já competiu e ele sabe os caminhos das pedras, enfim. E aí muita gente vai procurá-lo por causa disso. Então, assim, profissional, pelo que você é lembrado. Então, comecem a construir a imagem de vocês para vocês serem lembrados por algo. Então, quando vocês se tornam muito superficiais ou muito abrangentes, corre o risco de vocês não serem lembrados em nenhum aspecto. Vai falar, poxa, fulano é um bom profissional, mas se eu quero uma referência de tal coisa, às vezes uma pessoa vai atrás de outra referência que não você, e às vezes você sabe melhor do que aquela pessoa que foi procurada, simplesmente porque ele colocou o perfil dele para esse nicho, para aquela situação. Em cima disso, é interessante que a gente pense também em técnicas de venda. Então, como é que vai ser essas técnicas de venda? Então, essas técnicas de venda, a gente tem aí a captação dos teus alunos, o funil de vendas, né? O fechamento dessas vendas é muito importante, essas técnicas para que a gente faça a coisa. Então, hoje em dia, uma das coisas que mais a gente vê no Instagram é o marketing, né? Então, nada disso é à toa, gente. O que acontece no Instagram não é à toa. Tudo que vai acontecer em determinados dias de postagem, determinados conteúdos, determinados gatilhos mentais para aquelas grandes empresas, nada disso é à toa. Tudo isso tem um porquê, para quê e onde ele vai fazer. E ele vem pensando desde a parte de líder, ou desde a parte de lead, de prospect, de fechamento de venda, de todas essas coisas. Então, é importante a gente entender essas características. Os resultados que você apresenta, conteúdo de prova também é fundamental, pessoal. Então, falei do Wesley aqui, né? Então, vou falar do José aqui, José do Socorro. Imaginemos que José do Socorro ele trabalhe com pessoas que são gestantes. Ele ele se especializou em treinamento para gestante. E aí ele vai pensar o seguinte, cara, ele vai pensar, bom, o que é que eu vou fazer com essas pessoas? Então, ele vai dizer, bom, todo mundo sabe que o José, ele é expert em trabalhar com gestante. E aí, quais são os resultados que o José vai apresentar? Esse é o conteúdo de prova que ele vai colocar. Então, esse conteúdo de prova tem, assim, a resolutividade, a resolução das dores das pessoas que te contrataram. José, você conseguiu resolver isso? E se você resolveu, registra isso e utiliza como prova. Então, de repente, a tua aluna que é gestante fala assim, professor, eu morria de dores na minha lombar durante a minha gestação. Depois que eu comecei a entrar em contato contigo, que você fez um processo de reprogramação funcional, treino direcionado, eu consegui equilibrar essa relação e eu parei de sentir dores. Claro que ela não vai falar com essa linguagem, ela vai dizer, resolveu minhas dores, você resolveu o meu problema. Então, olha só, eu estava com a glicemia aumentada, eu estava com alteração do meu perfil glicêmico, e, no entanto, depois do teu programa de exercícios físicos, eu comecei a melhorar, isso aí ajustou. Isso é um conteúdo de prova, você começa a ver, idem para as pessoas que têm patologias ortopédicas, para as pessoas que querem emagrecer, para o aluno do Wesley que está querendo ficar grandão, e aí, se ele apresentar esses conteúdos de prova, é muito importante. Aproveita, a gente está falando de marketing, gente, aproveita que isso legalmente falando, é muito mais fácil na nossa área. Para a área de medicina, outras áreas, ele é um pouquinho mais complicado. Para a nossa área, ele é muito tranquilo. Então, habilidade técnica para prescrição e possibilidade de resultados é interessante, você precisa ter isso. Quem é o meu nicho? Bom, vou trabalhar com criança. Quais são as dores das crianças? Postura, falta de atenção, enfim, todas as coisas. Quais são as habilidades técnicas que eu vou precisar para a prescrição desses indivíduos e a possibilidade de resultados? O acompanhamento dos mesmos
e o marketing digital envolvendo tudo isso, que é o que a gente sempre fala em cima dessas condições, tá bom? Então, o marketing digital, ele é uma estratégia fundamental para que o personal trainer ele consiga sair da caixa. Ele pode ser muito bom tecnicamente, mas ele entender do regimento dessas leis de marketing é muito interessante para que aconteça isso. Então, assim, você é sua própria identidade personal. Então, assim, defina a sua identidade, quem você é. Então, vai ser um deverzinho de casa para todos vocês aí, um brainstorm, né? Então, vocês vão quebrar essa cabeça hoje de noite em cima disso, quando vocês estiverem calmos aí. Então, assim, dá um print nessa tela, tá? Então, assim, pensa assim, ó, quem sou eu, cara? Então, defina a sua identidade, é fundamental. Quem eu sou? Eu sou personal fulano, qual é a minha missão, tá? Quem é meu público-alvo? Então, eu vou trabalhar com quem? Como eu disse para vocês, lá em Alice do País das Maravilhas, ele diz, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. Isso não é o caso de vocês. Vocês sabem onde vocês querem chegar. A gente só precisa traçar estratégias para chegar a esse caminho. Então, qual é o meu público-alvo? Quem é que eu quero trabalhar? Com quem eu me identifico? Então, você vai falar assim, bom, eu quero trabalhar com bodybuilding, professor. Mas eu odeio bodybuilding. Eu odeio aquela galera que fica lá pegando peso e gritando na academia. Aí eu quero trabalhar com criança, mas porque eu soube que dá dinheiro, mas eu odeio trabalhar com criança, não é minha praia. Então você não vai fazer uma coisa que vai te afastar da tua essência, tá? Então aquilo que te identifica, que te move, que te dá paixão, vai ser provavelmente aquilo que você vai ter uma expertise, que você vai adquirir essa expertise e fazer aquilo. Então, uma coisa muito importante também é, seu local de trabalho comporta essa fatia de mercado? Então, teve um menino do ProClass Club aqui, que ele estava com a gente, e ele trabalhava numa cidade, e nessa cidade era uma cidade industrial. E ele estava querendo a fatia de mercado que ele queria era algo que não comportava naquela cidade dele. E quando ele começou a me contar sobre a cidade dele, eu falei com ele, cara, por que que você não pensa num processo de voltado para os trabalhadores dessa indústria? Quais são as dores dos trabalhadores dessa indústria? Quais são os principais agravos? E ele começou a pensar nisso e ele desenvolveu um trabalho em cima dessa condição, reestruturou toda a rede social dele voltado para isso, e hoje ele está muito bem lá. Então, ele sim ele tem uma fatia de mercado enorme em cima dessa condição. Então, pense nisso. O seu local de trabalho comporta essa fatia de mercado? Se não comporta, você vai ter que procurar onde é que comporta se você quer trabalhar naquela fatia de mercado. Então, aproveita que o mercado é online, inclusive, tem a possibilidade do mercado online. Então, você pode expandir para isso. Teve um menino também um menino que era da minha mentoria, que ele hoje tem um trabalho incrível de consultoria online, porque na cidade dele não comportava o serviço de personal trainer, era uma cidade muito pequena, e o que ele cobrava não valia a pena. E quando ele entrou em contato comigo na minha mentoria, a gente começou a fazer um raio-x, eu falei, Igor, vamos fazer o seguinte, cara, vamos para o online. Vamos para o online porque a gente quebra as barreiras geográficas. E ele pegou o nicho de prescrição de exercícios para um grupo especial e começou a trabalhar em cima disso. Aos pouquinhos ele foi desenvolvendo a identidade dele para isso e depois ele saiu da academia e ficou só na consultoria online. Então, de repente, essa condição que a gente precisa fazer, né? Entender esse mercado. Então, quais são as dores desse público-alvo? Já falei com vocês, isso é muito importante pensar em quais são as dores do público-alvo de vocês. Se eu trabalho com criança, aí eu vou trabalhar com criança e eu sou personal fight, e eu trabalho com crianças e eu queria, qual é a dor de repente desse público-alvo que você pode resolver? Então, de repente, trabalhar com autoestima, falar com os pais que eles vão diminuir o tempo de tela, que eles vão melhorar a consciência corporal, que eles vão melhorar o controle mental das emoções, que eles vão corrigir a postura, que eles vão melhorar a cognição deles para, inclusive, ter mais destreza no estudar. Então, entender quais são as dores desse público-alvo e as estratégias de venda que vocês vão fazer é importantíssima para isso. E que isso também tem a ver com a sua missão. Qual é a tua missão em cima dessa característica? Então, a missão do profissional, do personal trainer,
ele, de um contexto global, ele é transformar vidas. Vocês, meus amigos, vocês transformam vidas. Vocês mostram para aquelas pessoas que estão sob os cuidados de vocês. Passou uma moto aqui super silenciosa, não sei se vocês ouviram. Então, assim, vocês mostram para vocês mostram, apresentam para o aluno de vocês a melhor versão que eles podem ter, independente do sentido que vocês queiram mostrar, seja ela no perfil psicológico, social, no perfil de estabilização da devolução dos parâmetros de saúde, da estética, em qualquer coisa. Então, vocês apresentam para o aluno de vocês a melhor versão, vocês possibilitam isso, vocês resgatam pessoas, vocês transformam vidas. Então, tenham essa ciência, tenham esse fator, essa importância do papel de vocês para transformar isso em cima do nicho de trabalho que vocês querem fazer, tá bom? E quais são os recursos que eu possuo em marketing? Se eu tenho brindes, mimos, se eu não tenho nada, tá tudo bem. Então, mas assim, hoje eu sei, volta e meia eu sempre faço ações com os meus alunos e eu distribuo camisas, eu distribuo bonés, eu distribuo garrafa térmica, bags de gelo, né, para aqueles que ou bags térmicas para eles poderem colocar tanto no freezer, então para esquentar, para fazer tanto a crioterapia quanto a termoterapia. E aí eu sempre, volta e meia, durante o ano, eu faço várias ações com isso. E aí vocês perguntam, Ted, mas isso custa caro, não custa? Custa caro. Então, a camisa que eu compro aqui no Brasil para os meus alunos, que ele tem fator de proteção solar, todas essas coisas, ela, a unidade, ela está em torno de 45 a 50 reais. Eu sempre peço do melhor produto, e aí eu peço 300 unidades, 400. Faz as contas aí que dá um dinheirinho um pouco complicado, né? Mas se eu falar para vocês que isso não sai nada do meu bolso, sai zero do meu bolso, então eu faço um projetinho muito simples no PowerPoint e encaminho isso para iniciativa privada. Eu tenho muitos alunos que são empresários e aí eu aproveito esse embalo e faço isso. Cara, vamos colocar aqui o teu nome e a gente vai colocar nas redes sociais e os meus alunos vão usar essa camisa, vão usar esse material e vai ter aqui explícito. Então, é muito interessante vocês pensarem nisso. Pensem também nisso, vocês que conhecem muita gente. O profissional de educação física, geralmente, eles conhecem muita gente, né? Aqueles que estão nos Estados Unidos, de repente, essa realidade não comporta muito de vocês conhecerem muita gente, mas com a questão de uma boa proposta de parceria de marketing, de repente isso pode ser mais acessível, inclusive com pessoas que também são imigrantes, pessoas que são brasileiros, que estão em outro patamar, de repente, com vocês chegando agora ou não, e queiram ajudar de toda forma, que isso é bem interessante, porque a gente sabe que a empresa que se relaciona com pessoas, ela é bem vista de uma forma global em cima disso tudo. E hoje em dia tem uma coisa bem interessante que a gente pode utilizar, gente. A gente tem a inteligência artificial, né? A gente tem aí o chat GPT que te ajuda a fazer, de repente, a bolar uma estruturação de texto mais interessante, tem o Chat PDF. O Chat PDF é bem legal, que é um programa de inteligência artificial que ele te ajuda na interpretação dos artigos, inclusive até lacunas metodológicas. Então, para vocês que querem, por exemplo, eu quero estudar sobre criança, prescrição de exercício para criança. Quais são as principais dúvidas? Você chega lá, busca nos indexadores um artigo da área, um artigo científico lá, que tem um rigor técnico interessante para as tuas informações serem precisas, né? E aí você chega lá no chat PDF, coloca, e ele vai dar essas informações, ele vai dar toda a sumarização, ele vai dar todo o resumo do que aquele artigo está querendo dizer, inclusive essas falhas para você poder utilizar como propriedade. Olha só, eu vi um artigo que fala sobre isso, isso, isso. Então, se dizia que musculação para criança atrofiava o crescimento. Mas olha só, hoje em dia os novos estudos eles já falam justamente o contrário, desde que seja prescrito por um profissional direcionado. Então, olha aqui, ó, você aumenta a síntese de GH, que é o hormônio do crescimento, a síntese da testosterona, que vai te ajudar também no crescimento. Ele vai te ajudar na manutenção da musculatura estabilizadora, que vai conseguir fazer com que ele melhore a postura e evite dores relacionadas a essa característica postural. Ele vai dar mais autoconfiança àquele adolescente. Olha só, o exercício físico ele aumenta o fator de crescimento
ele aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro, que é uma citocina que ajuda na neurocognição e na concentração. Então, a gente vai ter um adolescente mais concentrado para estudar, para fazer aquilo. Então, olha só como a gente consegue resolver todos esses problemas e vocês vão falar isso referendado. Então, utilizando todas essas coisas. Professor, mas eu não sei os elementos gráficos, é muito importante. Professor, mas eu não sei usar, a gente tem tanta coisa. O mais conhecido é o Canva. Então, acessem aí o Canva, que eles vão dar pré-modelos, né? Eles vão dar presets em cima de temas que vocês querem. Musculação feminina, ele vai te dar lá um card que você só vai precisar alterar o teu nome, de repente botar uma foto, mas vai ter muita coisa interessante que vocês conseguem fazer. Aí a inteligência artificial está aí para te ajudar nessa missão, tá bom? Construir uma marca. Então, qual é a marca que vocês querem construir? É muito importante. Eu coloquei essas marcas aqui que todos vocês conhecem a maioria dessas marcas. De repente, então todo mundo olha aqui e sabe, de repente, essa maçãzinha aqui não tem escrito Apple, né? Mas você sabe do que é que se trata, você sabe do que é a empresa. Então, esse branding, a criação do teu brand, ela é muito importante, ela é fundamental para que você crie essas estratégias, seja qual for ele. Então, eu tenho alguns, então eu tenho a minha própria logomarca, Ted Barros, e tem outras associadas a ela, que é o saber que parafuso apertar. Então, esse saber que parafuso apertar, eu tenho trocentos projetos engatilhados para agora, que ele já está no forno, e quando ele sair do forno, vocês vão saber, mas são projetos bem interessantes. Então, vocês vão construindo essa marca ao longo da carreira de vocês para que isso possa acontecer de forma interessante. E aí tem a realidade do marketing digital, gente. Tem muita gente que é contra ou que não... Ah, mas eu não sei mexer, eu não aceito, eu não concordo com essa coisa. Então, eu acho que tudo é factível, tudo é possível, desde que você use com inteligência, tá? Então, eu falo isso, inclusive, até com os meus filhos hoje. Então, é uma nova realidade e a gente não pode menosprezá-la, tá? Então, a gente tem aí o Instagram, que é uma plataforma que é um forte poder para o marketing, para as vendas. Ele oferece várias coisas. Hoje, muita gente faz aí a sua plataforma de comércio no Instagram. O Instagram, ele tem uma desvantagem de que as informações, elas são muito rápidas e a informação que você colocou agora, ela fica pouco tempo, já já ela já cai no ostracismo, né? As pessoas dificilmente elas vão rever ela agora, se preparou um bom material, mas para uma alternativa para isso é o YouTube. Inclusive o YouTube, a depender do número de seguidores que você tem, né, de pessoas inscritas no teu canal, você começa a ter monetização desses acessos, então você começa a ganhar dinheiro em cima desses acessos. E também uma propaganda, as pessoas que vão colocar propaganda em cima dos teus vídeos, então você vai ganhar de forma dupla. O TikTok, durante muito tempo, muita gente fala, mas o TikTok, professor, geralmente TikTok, quem entra em TikTok é a galera mais nova, não é o meu perfil de aluno. Os meus perfis de alunos não frequentam TikTok, assim como os meus, mas deixa eu contar uma manha para vocês. O TikTok, eles impulsionam o Google Search. Então, o que é que vai acontecer? Eles obrigam no Instagram, por exemplo, a aumentar o algoritmo das visitas para vocês. Olha aí o pulo do gato, tá? Ó, $50 cada informação, por essa informação aí, gente, deposita na minha conta, por favor. Então, olha só, o TikTok, ele impulsiona o Google Search, então vocês vão começar a ter maior procura para as redes sociais de vocês, a partir do momento que vocês vão começar a colocar também os seus vídeos no TikTok. Mesmo que aquelas pessoas que são o alvo de vocês, o target de vocês, elas não vão frequentar o TikTok. Então, fica aí uma dica, né? O LinkedIn também é uma ferramenta, mas é uma ferramenta mais séria, é uma ferramenta mais corporativa, mas é muito interessante. O WhatsApp, com lista de transmissões, e o WhatsApp Sender também é um programinha que vocês podem utilizar porque a lista de transmissão ela tem uma condição. A pessoa só recebe o teu material se você tiver na lista de contatos dela. Se você não tiver, não adianta nada. Então, o WhatsApp Sender, ele já funciona para isso, né? Ele começa nessa condição. E o próprio ChatGPT também, ele pode ser uma resposta a isso aqui.
Então, gente, olha só, isso aqui eu criei recentemente, tá? Criei pelo ChatGPT, pela inteligência artificial, dando exemplo numa das minhas aulas de mentoria para um aluno meu. E aí eu pedi para ele criar um texto de apresentação para o primeiro post. A gente fez uma repaginada no Instagram dele. E aí a gente fez uma repaginação dessa característica que eu pedi para ele, ele fazer um texto de apresentação em cima do público-alvo que ele estava querendo fazer, né? Então, o ChatGPT criou isso aqui, você pode simplesmente pegá-lo, né, e adaptar, não precisa ser... Então, ele vai te dar uma luz muito grande, né? Ele botou, bem-vindo a, nome do personal trainer, transformando vidas. Sou eu, fulano, seu aliado na jornada incrível de direção ao corpo saudável, à mente forte. Minha paixão é ajudar pessoas a alcançarem seus objetivos de emagrecimento de forma sustentável, promovendo saúde e bem-estar. Aqui não se trata apenas de perder peso, mas de construir hábitos duradouros para uma vida mais plena. O que me diferencia? Não acredito em dietas extremas ou treinos exaustivos. Foco na personalização e equilíbrio, acima de tudo, em criar uma jornada que seja tão divertida quanto eficaz. Juntos vamos quebrar barreiras, superar desafios e celebrar cada conquista, grande ou pequena, porque cada passo em direção ao seu objetivo é a vitória. Se você busca resultados reais, duradouros e abordagem holística para a sua saúde, está no lugar certo. Vamos transformar o seu estado de vida e alcançar o melhor em você. Entre em contato para consulta gratuita e descubra como podemos começar essa jornada incrível. Seu número de contato. Isso aqui foi o ChatGPT que me deu esse texto. Quando eu criei para ele uma sentença onde ele me desse que ele criasse um texto para uma pessoa que estava buscando, onde o nicho de trabalho seria o processo de emagrecimento. E aí eu mexi com alguns gatilhos emocionais, onde eu disse o seguinte: quais são os principais desafios das pessoas que buscam emagrecimento? Eles falam o seguinte: efeito sanfona, o reganho de peso, é uma das principais características. Uma das principais características é o desespero de você alcançar os teus resultados, e muitas vezes você faz estratégias que são muito radicais e que não influenciam na tua saúde, no bem-estar mental, tá? Então, assim, mostrei para ele que, por exemplo, não se trata apenas de perder peso, mas de construir hábitos duradouros. Então, eu mexi um monte de gatilho emocional e eu transformei isso num prompt de comando e o ChatGPT me deu esse texto. Ficou legal? Então, assim, escreve aí se vocês acharam que ficou legal. Então, tipo assim, venderia para vocês isso aqui se você fosse uma pessoa que buscasse emagrecimento. Escreve aí para mim. Vocês achariam que seria uma estratégia convincente? Uma pessoa que estaria lendo isso faria, poxa, cara, é esse personal que eu estou buscando para minha vida. Aqui, ó, eu vou emagrecer de forma sustentável, de forma saudável, sem nada radical e que eu vou conseguir manter a minha saúde de forma interessante. Então, é nessa condição aí que a gente vai apresentando. Isso aqui também foi um print dos meus de como é que eu coloquei aqui no meu logo no início do meu perfil do Instagram, né? Eu coloquei aqui, ó, transformo vidas e promovo resultados. Então eu coloquei aqui qual era a minha missão: transformar vidas, promover resultados. Mais de 1.000 antes e depois, ou mais de 1.000 resultados. Então, olha o conteúdo de prova aqui, ó. O conteúdo de prova, mais de 1.000 antes e depois, os destaques. Então, quando você clica lá em cima, você tem lá os milhares de resultados, né? Que eu tenho ao longo desses mais de 20 anos de profissão. E que, como eu faço uma avaliação para todos os meus alunos, eu tenho tudo isso registrado. Então, cada vez que acontece esse registro, que acontece a gente tem esse antes e depois, eu vou lá, publico e registro. Então, isso é um conteúdo de prova enorme. Eu tenho mais de 1.000 resultados no meu Instagram, mostrando lá comprovado que daquele público-alvo que busca. Então, eu coloquei aqui também Viva Sem Dores, já que eu conheço, já que o meu público é aquela galera das patologias ortopédicas, né? Emagreça com saúde, professor e palestrante, e aqui são os meus contatos para quem está querendo conversar comigo, tá? Entrar em contato. Então, assim, quando a gente pensa no mercado, a gente pensa em algumas coisas, né? Então, isso aqui já é meio redundante, mas pensar, produto, tudo isso que a gente já falou, o que seu cliente quer desse produto, o que é que ele busca quando ele está adquirindo aquilo, é o que a gente transforma o preço em valor. Então, você consegue enxergar isso, o que teu cliente quer do teu produto, os atributos que o teu produto ele vai precisar ter para que você consiga essa característica
como é que ele vai ser usado, como é a operacionalização desse produto. Então, se eu tenho uma consultoria online, como é que ela vai ser operacionalizada? Quais são os pontos fracos que eu vou precisar mexer? Quais são os buracos? E isso é uma questão constante de retroalimentação, de feedback que você vai estar buscando. Qual é a sua aparência? A sua cor influencia muito, tá? Porque a gente tem aí a Gestalt, por exemplo, que ela fala muito das cores, né? As cores, elas vão ter determinadas ações e que seja de dinamismo, seriedade, vamos dizer assim, de conservadorismo, de mudança, enfim, de vibração, e tudo isso vai refletir em cima e tem que ser algo que tem que ser baseado no teu objetivo e na tua identidade, gente. Então, se você é um cara mais conservador, não adianta você colocar um perfil extremamente aberto, assim, aquela coisa, não vai fazer dancinha lá no teu perfil, porque isso não é você, então não vai acontecer. Preço, qual o valor oferecido pelo produto? Então já existem referências na área, o cliente já é sensível, é acessível ao preço, como você será comparado? Então, tudo isso, assim, a gente vai pensando do preço, a gente transforma, o que é que você está oferecendo, o que você está cobrando, ele tem o juízo de valor, ele está fazendo jus àquilo que você está ofertando, a praça, o local, cliente é terrível, né? Seu cliente compraria esse seu produto, então ele compra, então pensa se eu estou vendendo algo e se eu comprasse aquele produto, eu me coloco muito nessa condição, sabe, gente? Então, tipo assim, às vezes o pessoal fala, velho, mas você é muito detalhista na tua consultoria online, você faz muita coisa na tua consultoria online. Então, eu digo que o que me fez ter alunos hoje em todos os lugares foi justamente esse processo de detalhismo, né? Eu sou muito detalhista em cima, desde o processo avaliativo até o processo de acompanhamento, inclusive com todos os meus alunos nessas coisas. Por quê? Porque eu penso o seguinte: como é que, se eu estivesse comprando esse produto, como eu me sentiria? Como é que aconteceria isso? O que é que eu procuraria nesse produto? Então, essa visão reversa de me colocar do outro lado do cliente, né? Como você pode acessar canais de distribuição? Qual serviço de esforço de venda? Então, onde seus concorrentes estão? Então, onde é que eu vou vender essa plataforma? Vai ter, por exemplo, um perfil para essa plataforma? Teve um colega que estava vendendo uma consultoria online e ele estava cobrando o valor da consultoria online X. E ele estava conversando comigo, perguntando como é que eu agiria dessa forma, porque ele dividia esse valor no cartão em trocentas vezes. Quando ele ia ver as taxas administrativas para ele hospedar isso, o valor que ele ficava para a consultoria online era mínimo. E eu falei, cara, o valor que você está cobrando está desaguando total nessas taxas administrativas. Então, pensa como é que você vai fazer. Então, de repente, você pode usar esse serviço vamos dizer assim, de divisão para o cartão de crédito e utilizar essa plataforma em uma esteira onde o valor seria maior, o serviço seria maior, ou então por um plano fidelidade de mais tempo, e por aí vai. E aí, onde você vai anunciar o seu produto, a gente falou aí TikTok, né, versus Instagram e tal, qual é o melhor momento para promover, qual o padrão de mercado para esse tipo de produto, tudo isso vocês têm que dar uma olhada, tira um print disso aqui e comecem a pensar no produto de vocês, tá? Isso aqui é basicamente aquilo que a gente já falou, né? Então, os modelos-alvos, né? As funções do marketing estratégico. Quando eu vou criar um modelo básico no processo de marketing, é entender o mercado, as necessidades do cliente. Eu entender esse mercado e essas necessidades, eu vou fazer um desenho das estratégias para o meu marketing orientada para isso, baseado nos desejos do meu cliente. Então, eu falei aqui do José, né? Aí vou usar de novo você, José, como exemplo. Então, eu falei que o José, tipo assim, ele trabalha com gestante, foi gestante que eu falei, né, do exemplo do José. Então, imaginemos o seguinte, então o José, ele vai falar lá, bom, quais são as necessidades do meu cliente? Então, ele pode botar as estratégias. Então, você sabia que para algumas, a depender dos hábitos que a gestante tem, muita gestante, ela desenvolve, por exemplo, a hipertensão, uma hipertensão gestacional ou um diabetes gestacional, ou existe uma prevalência muito grande de dores na lombar na gestante,
em detrimento, aí você vai explicar, essas dores são em detrimento à relaxina, alteração do centro de gravidade, a relaxina que relaxa um pouco mais as articulações para preparar para o parto, nananã. Você vai colocar todas essas condições. Então, você está elaborando uma estratégia de marketing para as necessidades e os desejos do seu cliente. E aí, mais eu, José do Socorro, eu sou expert em treinamento para gestantes e eu tenho aqui a estratégia para que isso. Eu desenhei um programa para que você consiga resolver essa situação. Então, o que foi que eu fiz aqui? Ó? Elaborei um programa de marketing, tá? Onde eu estou dando valor ao meu... Eu tô apresentando que esse problema existe e depois que eu apresentei esse problema, eu estou apresentando a solução. Então, e depois disso, está sempre estabelecendo relações para poder transformar isso e registrar essa satisfação do cliente. Então, esse registro é muito importante, porque esse registro eu vou conseguir novos clientes e eu vou conseguir ter o conteúdo de prova em cima daquilo que eu quero. Tá bom? Então, aqui, ó, etapas necessárias, como eu já disse, de novo, criar uma imagem de autoridade no assunto. Vocês vão ser expert em alguma coisa, então vocês precisam aprofundar-se em alguma situação e buscar temas relevantes à expertise de vocês, tá bom, gente? Então, esses conteúdos de prova, resultados e testemunhos, gravem bem isso, registrem essas coisas. E como se faz uma construção diária? Isso é dia a dia. Então, muitos mentorandos meus falam assim, poxa, professor, eu fiz a mentoria e eu consegui, e eu acho que eu criei uma estratégia. Essa estratégia eu achei que até ia rolar, mas não rolou. E eu fiz, pô, beleza, mas você errou na expectativa de acertar. Pegue essa experiência do erro e converte agora numa nova estratégia. E aí você vai fazendo a construção diária para você entender o que as pessoas estão buscando de você. E aí eu tenho certeza que com essa construção diária vocês vão fazer esse processo acontecer em cima dessas coisas, tá bom? Então, assim, o marketing digital, entra, vai lá para o Instagram, coloca, se apresenta, apresenta soluções para os clientes de vocês, busquem, façam conteúdos bacanas para que a coisa vá acontecer e isso vai acontecendo exponencialmente, isso vai acontecendo. Olha só, tem o José aqui, cara, que ele fala muito bem de tal assunto, dá uma olhada aqui, ó. Então, para mim, por exemplo, é muito mais interessante do que o like, é aquele aviãozinho que tem ali, ó, quando as pessoas vão passando para o meu conteúdo para outras situações, para outras pessoas, porque eles identificaram aquele conteúdo que eu coloquei, eles estão identificando que aquilo pode ser útil para alguma pessoa e estão passando a minha estratégia de marketing para um público que provavelmente pode ser esse público que vá consumir o meu produto, tá bom, gente? E tem uma coisa que é fundamental aí também, que eu preciso, eu não posso deixar de falar. Então esquece, para com essa loucura, velho, de tipo assim, poxa, velho, eu fiz um conteúdo tão bacana, eu me escrevi tão bem, eu escrevi legal, fiz um conteúdo massa e na verdade não deu like, não deu like. Mas quando eu posto uma foto sem camisa, ou quando eu posto uma foto com minha sunguinha branca ali na praia, ou quando eu faço uma dancinha sensual, eu vou lá e tem um monte de like. Então, assim, nem sempre, pessoal, like significam conversão, tá? De repente vocês têm lá vários stalkers, tal, mas não vai ter conversão. O cara vai lá te olhar e você tira uma foto lá no teu biquíni, com a tua barriguinha chapadinha e tal, e aí o cara vai lá e entra e fala, poxa, você é linda, legal, não sei o que tal, mas ele vai estar lá te stalkeando, mas ele não vai querer comprar o teu produto. Quando ele perceber que o que você quer é vender o teu produto, ele vai falar, ah, não quero isso. Então, assim, toma cuidado que nem sempre like significa conversão. Eu vou dizer para vocês o seguinte, que você sabe, na minha na minha rede social, você sabe o que é que dá menos conversão, o que dá menos like são os resultados. É o antes e depois. É o que eu tenho menos like nessa característica. Saúde. Mas eu vou falar para vocês o seguinte: vocês sabem o que é que mais. Você sabe que imediatamente, depois desses antes e depois, que eu geralmente boto na segunda-feira, que é o dia da consciência pesada, então você que não fez nada no final de semana, eu estou te apresentando aqui o resultado desse meu aluno na segunda. Ele, meu Deus, eu preciso contratar esse cara. Depois desses antes e depois, nesses posts que dão menos like, são o que a minha caixa de entrada do meu Instagram, do meu WhatsApp, eles mais recebem perguntas, né, que é o lead.
que são as pessoas que entram para perguntar assim, professor, como é que funciona o teu personal? Como é que funciona a tua consultoria online? Como é que funciona a tua mentoria? Então, assim, é o que nos que dão menos like, e aí isso aí e aí é uma prática, né? Uma prática clínica, é um testemunho de prática clínica. O que dá menos like é, consequentemente, o que tem mais proposta, prospect de conversão de vendas. Então, não, não fica naquela neura de tipo, poxa, velho, deu pouco like, eu não, então é melhor eu fazer algo que engaje, vou fazer algo mais engraçadinho, ou então vou fazer algo mais escrachado, porque vai dar mais like. Então, você vai ter de repente você vai ter mais pessoas te seguindo, porque eles vão querer aquele conteúdo, e tá tudo bem se essa for a tua proposta, se você quiser ser um influencer. Mas se você quer vender o teu serviço de prescrição, de repente, não vai rolar, tá bom? Então, assim, a gente tem aqui algumas propostas de tráfego pago, né? Adiantar o baba aqui. Você pode fazer esse tráfego orgânico, só mais 5 minutinhos, pode ser, Jane? Eu acho que a gente começou um pouquinho atrasado aqui, vou dar... Claro, com Pode certeza. ser, gente? Vocês estão de boa aí? Ou vocês estão com pressa para ir para casa? Dá para vocês terminarem de domingar? Dá para a gente ficar só mais 5 minutinhos aqui, pode ser? Então, vamos lá. A gente tem Muito aqui, conteúdo muito interessante. Pode é continuar, muita né, gente? coisa, né? Muita informação. Então, assim, a gente tem aqui as formas de tráfego, gente. Como é que é o tráfego? O tráfego orgânico é aquele que a gente conhece normalmente, onde você vai produzindo os conteúdos e por aí vai. E a gente tem o tráfego pago, que você impulsiona aquela tua estratégia. Então, se você quiser, se você está almejando alguma coisa, o lançamento de um produto e você quer, vamos dizer assim, uma rede maior de pessoas, então é muito interessante, pode ser uma proposta interessante de tráfego pago para você fazer esse tipo de coisa. Inclusive direcionar, você pode direcionar o teu tráfego pago para uma determinada localidade. Então, eu vou botar o meu tráfego pago para Nova Jersey. Mas vem cá. Mas em Nova Jersey eu não tenho muitos alunos. Eu percebo que nos meus insights do meu Instagram, as pessoas de Nova York, elas acessam mais meu conteúdo do que as pessoas de Nova Jersey que está ali do ladinho. Então você pode chegar lá e configurar o teu tráfego pago para Nova York, que é, apesar de você não morar lá, você tem um público maior que ouve, que vê os teus conteúdos e que de repente pode ser uma captação de um produto. Então, tem todas essas condições aí que você vincula isso, o Facebook, o Google Ads, o Instagram, o YouTube, por aí vai. Então, sim, explorem todas essas mídias que têm engajamento para o seu perfil, gente, para a gente fazer. Isso aqui eu quero que vocês printem isso aqui também, tá? Porque a gente não vai ter tempo de falar muito sobre isso, mas aqui é um funil de vendas, tá? Então, o funil de vendas, a primeira parte é um lead, que é aquele aluno que, vou falar de novo pro José, tá? José eu vou ter que pegar metade do meu cachê para poder pagar aí a José, porque José foi o co-participador, o participante dessa aula, que está na minha frente da minha tela aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, que é do exemplo lá da gestante. Então, quem busca esse post do José foi um lead, ele vai entrar em contato com o José. E aí o José vai conversar com ele, vai falar algumas coisas, vai direcionar ele para algum canal de transmissão que ele acha que é interessante para ele fazer melhor. E a gente tem aí um prospect, que são pessoas que são aquela pessoa que, de repente, é uma pessoa que, de fato, se adequa ao público dele, se adequa ao cliente dele, que pode fazer esse prospect qualificado. Ele vai apresentar as ferramentas do trabalho dele até converter isso à venda. Então, isso é um funil que até quando chega aqui na venda, que é a concretização do teu produto de marketing, que aí você foi campeão, you are the champion, e aí comemore porque você vendeu. E quanto mais essa relação fica entre as pessoas que te procuram e as pessoas que fecham o teu negócio, mais a coisa vai acontecer em cima disso. Então, pesquisem sobre isso, pessoal. Funil de vendas do marketing, que a gente não vai ter muito tempo para falar sobre isso. Então, isso é muito interessante para a gente ver, tá? Então, isso aqui também seria um momento prático, mas foi muita informação, a gente não vai conseguir fazer, né? Mas também tirem um print disso aqui, que é o hands-on, que é vocês construam o discurso de elevador. Pensem no seguinte, podem usar o Canva para poder criar, de repente, o seu material gráfico, o ChatGPT para sugestão de texto.
e crie uma apresentação para o Insta. Então, se apresente, quem você é, sua missão, valores, o que você gosta de trabalhar, quanto tempo de experiência, quantas pessoas já transformou, dores dos seus alunos e por aí vai. Tem conteúdos de prova, faça collabs e parcerias que te beneficiem com Nutri, Físio, médico e outros colegas que estão relacionados a essa condição, tá bom? Aqui também, novamente, aqui algumas coisas, isso aqui foi só um exemplo, né, da estruturação, olha aqui, ó. Aqui está fixado, né, o conteúdo. Isso aqui é um aluno meu, Kevin, que ele emagreceu após um período de intervenção comigo, consultoria online. Então ele foi consultoria online. Aqui é um tutorial para treinar glúteos. Então a gente falou de biomecânica aplicada, o glúteo no Hack Búlgaro, no Hack Machine. Aqui é um curso de educação física, né? Um curso que eu dei aqui na minha cidade recentemente com 2 grandes nomes da educação física do Brasil. Aqui é outro conteúdo voltado para essa questão aqui da tensegridade, né? E aqui também é uma senhorinha de 83 anos que é minha aluna. Então, isso aqui é bem interessante, essa condição aqui do que é que vai acontecer, do que é que vai rolar, né? Então, de repente, o contato, você pode usar o Linktree para você utilizar essas estratégias, né, de contatos com seus produtos, o que é que você vende. Então, aí tem o espaço contratante para as pessoas que me contratam como para palestrante, consultoria online, canal do YouTube, todas essas condições. Então, é a minha esteira de serviço que eu tenho referente a essas condições. Automatização funciona, então aqui, ó, as pessoas que entram em contato já tem aqui um link no YouTube mostrando de como é que funciona a minha consultoria online passo a passo e já o link para eles entrarem em contato comigo direto. Então isso já facilita muita coisa, que eles vão estar vendo esse vídeo aí e entendendo como é que funciona a minha consultoria online passo a passo. Então isso já adianta muita coisa do que é que vai acontecer. Então, já que preço difere de valor, como é que você pode fazer, pessoal? Conheça o universo do seu cliente para dar resposta ao problema dele. Mostre que você identificou os meios para chegar ao fim. Isso é muito importante, tá? Então, não dê o pulo do gato pro teu aluno que não te contratou. Isso é muito... Não diga para você vai chegar. Então, o José de Socorro aí, ele vai entender que a aluna dela, ela estava com a lombalgia. Por que aconteceu essa lombalgia? Essa lombalgia ela foi em detrimento a aumento por desequilíbrio do centro de gravidade, por questões relacionadas à fisiologia, por a parte hormonal que vai fazer um relaxamento das estruturas articulares e tal, que vai de repente proporcionar um maior quadro de dor, mas você não vai dizer o que você vai ter que fazer, porque se você falar o que você vai fazer antes dela contratar, meu amigo, ela vai pegar essa tua dica e vai para um profissional mais barato. Então não faz isso. Então diga para ela que você tem um meio, mas não diga como é que é esse caminho. Então associe o que você encontrou a complicações do cotidiano em linguagens acessíveis, isso é muito importante. Tá? E depois disso tudo que você encontrou essas complicações do cotidiano, então você vai chegar para ela e falar assim, então Débora aqui, está na minha tela também, então Débora está gestante, você vai falar, Débora, então eu identifiquei realmente isso aqui, Débora, deixa eu te perguntar uma coisa, você sente dores na lombar, não sempre? Ela, poxa, professor, sinto muito. Ah, tá, e vem cá. E quando você passa muito tempo sentado, que você levanta, você sente meio que uma atração nessa região e tal? Ela, professor, sinto. E aí, de repente, você viu nesse processo, aí são as habilidades técnicas, né? Você viu que, de repente, tem um aumento da curvatura cifótica e que uma hiperatividade no trapézio. Então, você percebe, bom, isso aqui tem uma tensãozinha nessa região, você sente essa tensão. Professor, você é bruxo? Você é o quê? Que você está adivinhando tudo que eu tenho? Então, assim, você começou a identificar as complicações do cotidiano dela e depois que você tem ela na mão, aí você vai oferecer o valor dos serviços, os planos, as vantagens, os pacotes, as formas, os tipos de serviço que você tem para você resolver essa questão. Mas até aqui, você transformou, por exemplo, o preço que você está cobrando em valor. Se você falar logo o preço no começo, galera, então eu vou falar para vocês, não digam nunca o preço que vocês cobram no início, sabe por quê? Porque a única referência que eles vão ter é o preço. Então, depois que vocês apresentarem o valor do serviço de vocês, aí vocês vão dar os valores quantitativos de quanto vocês estão cobrando, porque agora ela vai ter outro parâmetro para ela mensurar o que está acontecendo, tá? Então, para isso é interessante a gente avaliar. Então, avalie o teu aluno, avalie as condições, avalie o processo afetivo dele, experiências pregressas, avalie tudo. Então, observe que só lá no final é que você vai falar o preço dele. Então, todas essas questões é muito importante. Olha aqui, ó, a parte afetiva, conteúdo de prova. O William, isso aqui é um aluno meu que perdeu somente 70 quilos.
ele perdeu 70 quilos num processo. Então, olha aqui, ele é médico. Então, ele botou aqui, ó, meu caro Ted, muito obrigado pelas palavras de incentivo sempre. Você é parte dessa transformação. Como médico, eu sei como é gratificante fazer a diferença na vida das pessoas. Então, ele foi aqui, essa aqui, professor, você é demais, estou toda besta, porque toda a vida eu malhei em 2 meses esse resultado. Ela diminuiu muito, o que ela mais incomodava era a cintura de abdômen, era a região abdominal dela, que ela achava inchada. Ela era ela era aquela magrinha que era muito, que era mais inchadinha e tal, e isso incomodava muito ela. Então, são conteúdos de prova que você vai registrando, tá? Então, de novo, deverzinho de casa para vocês, construa a oferta do seu produto, crie um anúncio promocional. Então, tipo, pode ser um desafio onde vocês podem, onde esses desafios poderão acessar o seu grupo de WhatsApp. Então, por exemplo, vou dar rapidinho, estender aqui, mas vamos criar o seguinte, para você que quer emagrecer, então você vai ofertar um desafio lá. E para as pessoas entrarem nesse desafio, elas têm que entrar no grupo de WhatsApp de vocês. Então, nesse grupo de WhatsApp que vocês criaram, vocês já vão criar uma lista de transmissão, o antigo mailing que as pessoas tinham antes, né? Então, vocês vão ter o contato dessas pessoas e você vai oferecer um prêmio para o ganhador. Então, o prêmio vocês vão escolher. Pode ser um suplemento que você botou com a Nutri junto com um mês de consultoria online e tal. E aquele que ganhou, você vai ofertar, você vai dar de presente, vai criar uma certa invejinha para aquelas pessoas que estão no grupo e você vai oferecer um plano especial para aqueles perdedores. Então, a pessoa que perdeu aquele desafio, você vai falar, mas para você, a gente tem uma condição de oferta muito grande que ela vai se inspirar, por exemplo, até hoje. Então, você vai criar um caráter de escassez e urgência. Então, a consultoria que era X, agora vai passar a ser X, mas esse carrinho ele vai estar disponível até tal hora. E aí você vai ter uma galera boa para você ter logo de cara vários alunos aí pro teu nicho, né? E que eu sempre falo isso, né, gente? Para quem já assistiu aos meus cursos e palestras, apertar um parafuso ele custa R$ 1. Mas saber que parafuso apertar, ou seja, dominar essas habilidades técnicas, dominar essas habilidades não técnicas, para você transformar a vida dos teus alunos é que vai fazer toda a diferença. Então, saber que parafuso apertar é que vai dar todo o significado ao preço que você vai estar cobrando, beleza? Então, muito obrigado. Eu espero que eu tenha contribuído aí para essa pequena horinha aí, que passou tão rápido nesse momento dos nossos encontros aqui. E é isso. Deixa eu compartilhar aqui. E, Rejane, fique à vontade, todo seu. Obrigada, Ted. Nossa, gente, realmente passa muito rápido, né? A gente queria que ficasse mais tempo. A gente tem que começar a fazer esse webinar mais longo, que minha chefe não me ouça. Enfim. Mas não é. Não é muito bom. Isso Passa muito faz rápido, com é que muito mostre rápido. para os alunos exatamente toda essa importância. É bom que aguça aquele gostinho de quero mais, e assim eles vão atrás do conteúdo também, que é algo extremamente relevante para todos, né? Não Sim, é só o que sim. a gente aprende, a gente tem que buscar sempre mais. Eu Mas, quero galera, me agradecer. marca aí, eu esqueci de falar antes de tudo. Deixa eu botar meu Instagram. Posso botar aqui, Rejane? Por Vou botar favor, aqui, deve. ó. Botar meu Instagram, galera, Ted Barros Trainer. Me marquem lá, se vocês fizerem alguma foto, tiraram um print, me marca lá que aí eu vou repostar para a gente ir fazendo essa corrente, né? E aí fazendo o processo acontecer. Eu também quero. Rejane. E isso, marca a Proclass Club, marca o Link Education e tal, marca a gente, aí a gente vai, e a gente vai fazendo esse collab, essa troca, né? Isso. Que é de extrema importância, né, Ted, para todos nós. Pessoal, só lembrando uma coisinha antes que o pessoal já comece a sair, lembrando que logo a gente já vai passar o formulário para vocês preencherem, para vocês poderem receber o certificado de vocês. Então, não saiam da sala, aguardem só mais um minutinho que a gente já vai finalizar. E aí Tem a gente já espaço para a encaminha gente para vocês. falar alguma coisa, Regina? Mas eu vou abrir agora, seu José do Socorro. Como vai? Tudo bem, graças a Deus. E você? E o filhão tá bem? Tá ótimo. Manda um abraço para ele. Ok, obrigado. Já pode falar, e depois quem quiser ir perguntando depois do seu José do Socorro, pessoal, é só levantar a mãozinha, tá bom? Ok, eu achei, assim, extremamente interessante o conteúdo e o trabalho do TED, porque eu sou formado em Educação Física, fui treinador de natação de alto rendimento,
inclusive auxiliar técnico da Seleção Brasileira de Natação. E há Que 15 bacana. anos eu me voltei para a fisioterapia, porque estava muito ligado, né? Muito ligado à educação física, né? E hoje, né, eu atuo como personal fisioterapeuta, porque eu não acredito no modelo de clínica atual atendendo 10, 15. Então, eu passei a trabalhar com consultório, onde eu atendo um paciente por vez, né? Show. Inclusive, tive um consultório dentro do espaço da Claudinha, né? Que ela é muito minha amiga, Claudinha Lana. E assim, aí nos Estados Unidos, eu tive um período fazendo esse mesmo trabalho aqui, né? Fui fazer as formações lá em Boston, né? Na Link Education. E, assim, o trabalho foi fantástico, porque se você sabe trabalhar aqui, você sabe trabalhar em qualquer lugar. Isso, assim, foi Bom, fantástico, né? A experiência aí nos Estados Unidos, no período que eu fiquei de 5 meses, foi assim, como ortopedista, né? Personal ortopedista na fisioterapia, sim, espero voltar. Mas boa, muito bom. parabéns, viu, Ted? É isso mesmo, e a gente tem que estar sempre inovando, né? Com E para isso certeza, você show. precisa ter certeza da dor do seu paciente ou do Com seu certeza, cliente. perfeito. Perfeito, perfeito, José. Grande Muito abraço bom. e Grande parabéns. abraço. E Grande obrigado por ter abraço, Jé. participado da minha aula e por ter sido Oh, claro, não poderia meu perder. co-orientador. Muito bom. Mais alguma pergunta, pessoal? Alguém gostaria de fazer alguma colaboração, algum questionamento para o professor Ted? Vivi? Desculpa. Não? Só quer o print daquele, né? Boa. Deixa comigo. Sites. Viu, Regiane, Ted? desculpa. Pois não, Gi? Vocês vão mandar Ah, a aula completa para a gente? Ou não? não sei. Eu gostaria de ter a aula completa. Será que eu troco por algum vídeo falando de como foi bom o webinar ou do pré-class? Pode ser, podemos trocar, fazer uma boa, né? Troca. Boa Eu negociação. gostaria muito Aí, de ó. ter. Os últimos slides foram muito interessantes. Eu tirei foto de um, mas eu queria mais. Pode deixar, Gi. Bacana. Ó a Paty ali, ó. Obrigada. A Queria Paty é uma poder velha assistir conhecida. de novo. Ah, não, a gente vai mandar sempre, a gente encaminha para vocês a gravação, pode ficar tranquilo. Aqui o serviço é completo. É muito bom, show. Sempre, né, Regiane? Graças a Deus, né, seu José? A gente faz o melhor que a gente pode aqui. A competência aí é indiscutível. Oh, querido, muito obrigada. Ah, é que com vocês é tudo perfeito. Eu fico olhando esses rostinhos aqui, a Paty, o Wesley, a Gia, a Vivi, seu José, a Carlinha, os Matheus, Sandra, a Tati. Tem vários aqui. Eu vou botando por lado, eu vou vendo vários aqui. O Fê também tá aqui. Ah, viu? Tem Muito bom. monte de gente aqui por lá. A Claudinha! É muita gente querida. Eu não posso nem falar todos os nomes, que senão vou acabar passando por algum. Tem muita gente. Mas é que com vocês é tudo fácil de ser assim, então eu só tenho a agradecer vocês sempre Sim. por tudo. A Link tem isso, né? As aulas da Link, ela tem essa característica. Parece que a gente está batendo papo, a gente quebra essa barreira do que é essa tela e tal. Então, a aula sai muito leve. Quando você termina, nossa, já acabou. Então, tipo, eu estava aqui, daqui a pouco, aí a Regiane fez, Ted, ó, finaliza que nosso tempo acabou. Então, Vai finalizando. É porque a gente normalmente é para ser de 1 hora, mas, gente, o conteúdo é muito bom. E o professor, ele é maravilhoso e vocês precisam dessas obrigado, informações até gente. para Obrigado. alavancar a carreira de vocês. E aí a gente deixa, né? A gente vai indo. A Paty tem uma perguntinha, Paty? Olá, tudo bom? E aí, Paty, tudo bem? Como é que você tá? Quanto tempo? Professor, saudades, Rejane. Um grande beijo a todos. Então, eu quero deixar aqui o meu testemunho, que eu fiz o curso de Fitness Trainer,
né? E peguei a primeira turma do Virtual Fitness Trainer com o professor Ted Barros, e esse conteúdo maravilhoso, ele é todo esmiuçado dentro desse curso do Virtual Fitness Trainer, é colocado em prática constante, né? Na Vera Ali mesmo, né? é, Botei vocês para treinar fora pela tela. Todo dia a gente treinava. nós passamos pela experiência de ser o treinador, de ser o treinado, né? Nós passamos por diversas experiências para experimentar também o lado do cliente, para ter essa visão como cliente, que é muito importante para a questão desse nosso momento como empreendedor, como marqueteiro, né? Vamos colocar dessa forma, a gente ter a visão do cliente. Então, a gente ali passou num laboratório intenso com o professor Ted, e foi um curso maravilhoso, com basicamente esse conteúdo que aqui ele deu assim uma sementinha para nós hoje, né? Mas lá no curso do Virtual Fitness Trainer, procura saber aí com a Rejane, a Josi era a nossa coordenadora também na época, como vocês podem estar cursando o Virtual Fitness Trainer, quando serão as próximas turmas, porque vale muito a pena. Fez uma grande diferença na minha carreira, algo que eu estava buscando há muitos anos já, ter liberdade demográfica, né? Eu tenho uma academia que eu dou aula presencial, mas antes eu tinha que dar aula presencial em 5, 6 academias, eu E aí, vivia meu bem, correndo, como é que você tá? não tinha tempo para mim, não tinha Melhorou? qualidade de vida para mim. Tá. E hoje eu trabalho online e tenho basicamente o mesmo retorno, ainda estou começando. Então, esse retorno ele vai ampliar, eu vou ficar mais rica ainda, Amém, com claro, certeza. porque graças a Deus eu tenho também muito a adicionar, né? Gostei ali dentro do speech quando falou de abordagem holística, eu também trabalho por esse prisma do wellness coach, do nutrition coach, né? Eu acho que quando a gente pensa em mudar a vida das pessoas, é de dentro para fora, né? Eu leciono o Pilates e a Yoga, são meus carros-chefe hoje em dia, mas também a dança do ventre e a ginástica HAP. Então, assim, pessoal, quando falo, por exemplo, lá, botei um post ontem, você sabe o que é diástase, como resolver, né? São situações que incomodam muito as mulheres, principalmente, que é um público-alvo maravilhoso, mulheres 40 a mais, 50 a mais, mulheres pré, durante, depois gravidez e menopausa, enfim, esse é o público que eu trabalho, estou tendo muita satisfação como personal, como profissional, né? E os meus clientes também estão vendo a diferença na vida deles. Então, muito obrigado. Uma gratidão enorme de estar aqui participando com vocês nessa tarde de domingo. Saudades, prof. Saudades de toda a turma aí Saudades também. do E Link que bom. Education. Espero integrar o quadro rapidamente, hein? Quem sabe eu venho por aí como professor adicionando para vocês. Tu viu só? É isso Boa, que eu muito digo. bom. É o que eu digo para todos vocês, na verdade, vocês não precisam ter um foco, gente. Um leque de opções se abre na frente de vocês. Com Pode ser certeza. para dar aula, pode ser para fitness trainer, pode ser para muitas outras coisas. Paty, parabéns, muito obrigada pelo teu testemunho. E ó, eu trouxe alguém aqui para falar com a gente também sobre o Virtual Fitness Trainer, o CFT e o SENC. Tem uma pessoa que vai dar uma palavrinha aqui, um oizinho para vocês, tá, Paty? Mas antes, Ted, tem uma dúvida aqui que eu não sei se é o que vão perguntar ali na mãozinha, porque 3, 4 pessoas questionaram a mesma coisa. É necessário que eu faça um perfil pessoal além do profissional? Aí, outra pergunta, que aí já é tudo junto. Ou é melhor criar 2 perfis separados ou ter o mesmo unificando? O pessoal está em dúvida referente à Boa. rede social. O que o senhor acha melhor?
Cara, eu vou dizer assim para vocês, ó, eu não tenho maturidade para gerenciar um monte de coisa, de perfil. Eu prefiro um perfil só, por N motivos. Primeiro, porque pessoas se relacionam com pessoas, é a primeira coisa que eu vou falar para vocês. Então, estando com você tendo uma característica, as pessoas percebem, se vocês forem olhar no meu perfil, então no meu perfil ele tem o que eu faço, ele tem o que eu faço nas horas vagas, então eu gosto de música, eu gosto de passear com minha família, eu sou casado e tenho filhos, então gosto de estar com eles. Então, eu acho interessante as pessoas perceberem que Ted não é somente um treinador, que Ted é uma pessoa que ele tem as características dele, porque até mesmo porque existe uma identificação com isso. As pessoas que nos procuram, elas têm muito a ver com a identificação do que você é, tá, gente? Então, assim, eu fico brincando que personal trainer, seja ele no ambiente virtual ou físico, ele é quase igual a namorado, você encontra todo dia, e que se não bater a mesma forma de pensar, o mesmo modus operandi, você não fica durante muito tempo. Então, crie a tua rede social em cima do que você é. Obviamente que não esqueça que, de toda forma, aquilo ali é um perfil profissional também, tá? Então, assim, tomem cuidado com o posicionamento de vocês em determinadas coisas para que o teu pessoal não atrapalhe o teu, não nuble o teu profissional. Tem muita gente que usa os dois, tem gente que tem os dois e que às vezes é até extremamente discrepante um perfil do outro. Eu acho que não é um bom caminho. Eu acho que você pode adotar um perfil só e até porque existe isso, existe uma identificação das pessoas de saberem que, poxa, o Ted é gente como eu, o Ted ele gosta de tomar cerveja, o Ted ele come pizza e tal, ele não, agora o Ted eu não preciso, e aí eu vou entender que ele não vai, eu não preciso secar uma garrafa, uma grade de cerveja para tomar cerveja. Eu posso degustar uma cerveja de boa e tá tudo bem. E isso continua fazendo a coisa. Então, você percebe que o Ted, ele é gente como você, ele não tem nada ele não é uma pessoa, não, nunca vou conseguir chegar a esse nível do Ted sei lá, de ter o físico dele ou de ter o nível de conhecimento. Não, porque eu sou igual a vocês, eu sou gente como vocês, eu tenho as mesmas necessidades e tenho os mesmos, as mesmas fórmulas das coisas. Então, eu acho interessante fazer isso, tá? Eu acho legal manter um perfil só e fazer a coisa da melhor forma. O pessoal perguntou alguma coisa aqui, ó, de tipo, o que foi, quais ferramentas você usa para avaliação inicial? Eu tenho várias ferramentas. A primeira, eu uso um questionário no Google Forms. Isso é bem legal. Eu falei até lá, não foi, Paty, nossos encontros. Então, tipo assim, o questionário, é um questionário que ele, inclusive, é enviado automaticamente. É bem bacana porque você já conhece a realidade do teu aluno. Quanto mais elementos você tiver da realidade do teu aluno, tanto de experiências pregressas, perfil afetivo, o que ele gosta de fazer, o que ele não gosta, as dores, e tudo isso você coloca, não precisa ser uma receita pronta, mas você coloca nesse questionário, pode botar aspectos como é que se diz? Os aspectos afetivos, o que ele espera, enfim, as dificuldades, todas essas questões vocês podem formatar e avaliações mais técnicas. Então, avaliações mais técnicas, eu uso avaliação funcional, eu utilizo o movement screen, né? Como avaliação funcional, utilizo a biofotogrametria como avaliação postural, e aqueles que conseguem e têm em mãos os dados fisiológicos, como exames laboratoriais, exames de imagem, para aqueles que têm patologias ortopédicas, e é isso. E aí e o resto, e aí transformo tudo isso na forma de prescrição, né? Interpreto esses dados para transformar em forma de prescrição. É isso aí, então, pessoal. Vamos finalizar o nosso webinar de hoje. Ted, só Vamos temos a te nessa. agradecer por dividir Eu que conosco esse agradeço. Sempre uma conhecimento, honra. essas dicas. Muito obrigada, que eu só estou recebendo elogios ali, então, muito obrigada, tá? E, pessoal, esses webinars são sempre uma palhinha de algum curso extra ou algo assim que possa auxiliar vocês, que vai lá para onde? Proclass Club. A maioria de vocês aqui já conhece o Proclass, é uma plataforma maravilhosa, com cursos rápidos, práticos, de qualificação profissional,
cursos gravados de 2 horas, onde você pode ver, rever, que muitas vezes a gente quer rever, ouvir novamente, anotar, fazer as informações. Tem e-book também, é muito completo. Então, essa plataforma que eu falo, e todo mundo sabe aqui, porque brilha o olho, porque eu sou realmente apaixonada, é uma coisa que vale muito a pena, que são cursos de excelência para vocês. Então, na verdade, Muito ele é bom. um benefício entregue a vocês para que vocês possam sempre estar se aperfeiçoando de uma forma tranquila, com um vocabulário claro, que nem nós estamos conversando aqui agora, coisas fáceis de serem entendidas. Então, essa é a Com plataforma do certeza. ProClass, com cursos para auxílio para treinamento de idosos, para pacientes oncológicos, para mulheres, tem de ciclismo, tem sobre marketing, tem do lado psicológico do seu cliente, tem sobre fibromialgia, treinamento postural, é uma infinidade sobre suplementos, sobre muitas e muitas coisas. Então, eu convido vocês a conhecerem o ProClass, aqui na mesmo WhatsApp onde vocês entraram, né, acessaram o link do Zoom. A gente vai colocar ali uma perguntinha também. Quem tiver mais interesse em saber do ProClass, é só responder que sim, que aí eu pessoalmente entro em contato com vocês. E também, agora, antes de eu falar o resto da minha frase, deixa eu te perguntar, Vivi, queres fazer uma pergunta? Uma perguntinha rápida. O ProClass são somente aulas gravadas ou temos aulas ao vivo também, igual essa de hoje? Gravadas. Mas Obrigada. sempre que tu precisares de algum suporte, tu podes contar conosco. Show de Então, bola. eles são mais práticos, entende, Vivi? Eles são gravados, curtos, de 2 horas, onde você também tem o complemento de e-book ali no final. E cada curso que é feito gera um certificado. Hoje a nossa plataforma conta com mais de 50, eu não sei quantos a gente está agora exatamente, mas deve ser uns 55 cursos. E cada curso desse gera certificado. São ótimos, o pessoal que conhece, graças a Deus, alavanca a sua carreira. E quando eu digo que vale a pena, é porque a gente vê a diferença, né, quando o seu profissional, antes de entrar para o ProClass, e o profissional pós estar no nosso clube. Vale muito a pena. Convido todos vocês, né, a conhecer, e vai ser um prazer entrar em contato para explicar um pouquinho mais sobre. Agora eu queria dar uma palavrinha. Sério, eu só vou precisar sair um pouquinho, gente. Assim, aqui agora eu estou em Salvador e agora eu vou para minha cidade, tá? Vou viajar agora, mas foi um grande prazer estar com vocês. Qualquer coisa, me deixo disponível aqui no meu Instagram. Então, fala com a Rê aí, que ela fala comigo. Qualquer dúvida que vocês tiveram, que eu vou ter o maior prazer em responder e a gente continuar nessa história. Beleza? Ted, só vou pedir para que antes que tu saia, eu preciso tirar uma foto para a gente aparecer verdade. aqui. Uhum. E não esqueçam, gente, o webinar ele se encerra para vocês receberem o certificado somente com o preenchimento do formulário que eu já vou encaminhar. Não é de, mas tu me viu lá, gente, é um formulário que vai automaticamente o certificado para você, que precisa ser preenchido. Todos que estão aqui precisam preencher esse formulário que eu já vou encaminhar, ok? Só vou pedir um grande sorriso, bem legal para a gente tirar essa foto, então, vamos lá? Então, vou pedir que vocês permaneçam com um sorriso bem lindo, que são mais de uma câmera. 3, 2... A Viviane botou um duplo bíceps. Hã? Viviane botou um duplo bíceps ali, ó. Tu viu? Não, aqui tem de tudo. Vamos lá, pessoal. Mais um sorriso, continuando as câmeras. Isso, garotos. Isso aqui, só os meninos. Continuem aí dando um sorriso, que é bastante telinha, graças a Deus. Bastante gente participando do nosso webinar. Mais uma tela aqui. Esse sorriso. Vai, Silvânia, Ana, Zé de Socorro, Jamal, Claudinha. Vamos lá. E agora acho que eu tenho mais uma tela por último. Ai, peraí. Aqui agora, 3, 2, sorriso! E agora ficou lindo, todo mundo saiu na foto. Bom. E agora eu quero te agradecer, Ted. Eu vou pedir por gentileza para minha colega Giovana, vou dar a palavra a ela, que ela tem um recadinho para vocês. Show, grande abraço, gente. Até mais. Tchau, Ted. Prazer pela aula. Beijo. Beijo Oi, grande. pessoal. Até lá.
Boa tarde, me apresentar rapidinho, que eu sei que está todo mundo querendo o formulário para pegar o certificado incrível aí dessa palestra que foi muito bacana. Mas para vocês me conhecerem, né, quem é essa pessoa que entrou na nossa aula, eu me chamo Giovana, eu faço parte do setor comercial da Link e eu vim aqui apresentar rapidinho sobre os nossos cursos, que até a Paty falou. Paty, que prazer que você já participou de bastante cursos nossos e que bom que você gostou, e é isso mesmo, nossos alunos eles saem encantados com os professores excelentes, como um dos nossos professores é o Ted, mas também com o conteúdo rico que a gente traz. Para quem ainda não conhece, nós na Link Education nós temos programas, formações aí americanas, válidas em todo o território americano, em alguns outros países também. E para quem está no Brasil e que quer dar aquela alavancada no currículo, com certeza ter um certificado nesse nível vai auxiliar em muito. Então a gente aí tem o nosso programa de fitness trainer, nutrition coach, o virtual fitness trainer, que é com o professor Ted. Então, quem quer passar mais algumas semaninhas junto do professor aí, enriquecendo com todo o conteúdo que o professor traz, tem o virtual fitness trainer. E também estamos lançando os novos cursos dentro da Link, o curso de business coach e image color. Então, para todo mundo que está aqui, vai ter um presentinho também ali no grupo que vocês entraram do WhatsApp. E depois eu também vou mandar uma mensagem junto com a Rejane. Então, que palestra maravilhosa que o professor Ted deu. E saibam aí, a gente tem bastante outras formações para estar dando essa oportunidade rica de crescimento para todos vocês. Obrigada pela disponibilidade de todos. Opa, meu microfone estava fechado. Então, pessoal, vamos agora encaminhar aqui para vocês o formulário. Vou encaminhar para vocês aqui o formulário para vocês preencherem. Aqui, bem lindo. Peço que todos preencham. Agora a gente já tira a nossa fotinho. Já vou colocar aqui no chat. Prontinho, só fazer o preenchimento, pessoal. Quem tiver preenchido pode sair da nossa sala do Zoom. Quem tiver alguma dificuldade é só me chamar. Mas eu só tenho a agradecer a presença de todos vocês, dizer que foi um prazer revê-los, muitos aqui, um prazer conhecer quem eu ainda não conhecia, mas realmente só tenho a agradecer a vocês. Fiquem todos com Deus, excelente resto de domingo e qualquer dúvida estou à disposição. Obrigada. De nada, Carlinha. Rejane, você mandou no grupo do webinar, esse grupo que a gente entrou para a classe? O formulário? É. Aqui no chat do Zoom. Oh, tá bom. Peraí. Beijo, Claudinha. Um abraço, Achei. Jean. Beijo, Beijo, ok, Paty. já entro aqui para preencho. Obrigado. Tá. É aqui no chat do Zoom, aí esse é para receber o certificado. Peguei. Obrigado, já vou preencher. Boa tarde. Obrigado, gente. Tá bom, Vi. Agora pode sair ou tem que preencher nada. primeiro? Preenche, qualquer coisa eu estou aqui para lhe auxiliar, e aí depois pode sair. Perfeito, então já vou.